O primeiro passo é que a gente saiba, na verdade, qual a cuba a gente vai utilizar aqui dentro da bancada, tá? Então eu desenhei a minha bancada aqui, a minha bancada era um pouquinho recuada para que eu tenha uma abertura de porta, tá? Foi uma decisão de projeto minha, a de vocês pode ser uma bancada diferente. A, a minha especificamente, ela vai ser uma cuba de semi-encaixe, tá? Então, para eu ter uma cuba de semi-encaixe, ela vai ter um espaço aqui um pouco para fora da minha bancada e eu tenho uma bancada mais recuada. É assim que a gente vai projetar ela. Então eu preciso saber qual é a minha cuba de semi-encaixe, qual é o modelo, o fabricante, tá? Então eu pesquisei uma cuba de semi-encaixe da Celite, uma cuba de semi-encaixe Q2, a referência. Eu tenho lá as dimensões dela. Ela tem 41 centímetros por 41 centímetros aqui, então de largura e comprimento. E aí eu vou definir, eu vou locar ela na minha bancada, tá? Então eu desenho minha bancada por inteiro ela vai ter aqui um comprimento de 90, tá? Então 90 centímetros de bancada por 30 de largura, tá? Então tem um comprimento e largura, eu vou definir o meu ponto médio e vou desenhar a minha cuba. Então no meu caso eu vou criar uma distância aqui de 5 centímetros da parede e vou começar a desenhar a minha cuba a partir do ponto médio, tá? Então vou botar 20,5, 20,5, vou desenhar ela aqui. Ela tem essa configuração. Eu vou dar uma adiantada no vídeo. Lembrando a vocês que o desenho que a gente for desenvolvendo, a gente vai utilizar linhas mais suaves. Quem tiver a lapiseira 03, vocês podem começar utilizando essas linhas mais suaves. Depois que a gente finaliza a nossa representação, a gente vai reforçando esses traços, tá? De acordo com a hierarquia de linha. O que está mais próximo a gente representa com espessura mais acentuada, mais grossa. O que está mais afastado a gente representa ela com espessura mais leve. Eu desenhei a geometria da minha cuba e a geometria da minha bancada. O que é que eu faço nessa etapa? Eu vou apagar, tá, a linha aqui que ficou intermediária entre a cuba e a bancada e eu vou reforçar as minhas linhas de bancada. Certo? Então esse é o primeiro passo na hora da representação. A gente já com o espaço desenhado aqui da escala, com as dimensões gerais, a gente define as dimensões específicas. Eu represento primeiro a minha cuba na minha bancada, tá? Então eu tenho uma dimensão apropriada, vou ter um afastamento da minha bancada até o meu box, onde eu vou centralizar o vaso sanitário, então com a bacia sanitária, logo após a cuba, e depois, posteriormente, a gente tem aqui o box com chuveiro. No meu caso, vou criar aqui um afastamento da minha bancada, a lateral dela aqui de 90, tá? E vou deixar o restante do espaço para o meu box. Então, pego aqui a minha linha guia e vou traçar a minha linha do box. Então, eu já tenho a separação da minha bancada, do meu espaço do vaso sanitário e do meu box. Vou centralizar aqui o chuveiro, vou centralizar aqui a bacia sanitária. A minha bacia sanitária e o meu chuveiro também vão ter uma referência, tá? Do fabricante. Então eu preciso saber qual o tipo que eu vou utilizar aqui. Por exemplo, uma bacia sanitária com vaso, com descarga acoplada. Qual é a dimensão desse vaso com descarga acoplada? Então eu vou entrar no site do fabricante, onde eu estou especificando aquele produto. E lá eu vou ter as dimensões, na ficha técnica, as dimensões desse componente, tá? E aí eu consigo dimensionar ele aqui no espaço. Quem tiver o gabarito também já das louças sanitárias pode utilizar esse gabarito e depois vai ter que especificar lá na planta de pontos e layout qual é esse tipo de material, tá? Bom, como a gente está aqui na etapa de planta baixa, então a nossa função é descrever qual é o conteúdo do nosso ambiente, tá? De forma mais simples, e a gente vai definir as contas gerais. Então, eu já descrevi quais são os mobiliários fixos, né? Quais são as louças que eu tenho no meu banheiro. Vou representar agora a minha porta, então vocês vão ter aí uma largura de porta definida. A minha porta aqui nesse caso vai ser de 60, então eu tenho já
a parte da soleira representada, vou representar aqui a folha da porta e o arco de abertura, e depois eu vou cotar esse ambiente, tá? Analisar se tem alguma esquadria de janela aqui nesse ambiente ou não, tá? No meu caso eu tenho ainda uma janela para ser relocada aqui nessa parede, e vou fazer o arco da porta e os componentes da porta. Então vocês sabem que a folha da porta, que é aquela representação que a gente vai ter aqui na vertical, ela tem a mesma largura da parte da soleira, da horizontal, né? Então eu vou ter mais 60 aqui de comprimento para a folha da porta, e depois eu vou definir o arco de abertura. Então a gente vai precisar de um compasso para definir esse arco de abertura de porta. A gente vai posicionar ele aqui no eixo de rotação da porta, no ponto extremo ou da soleira ou da nossa folha de porta, e aqui a gente vai traçar esse arco, tá? Tentando deixar ele o mais suave possível, e se tiver alguma sobra aqui, a gente depois apaga ela da nossa representação. Então, nos resta agora cotar o nosso ambiente de planta baixa, tá? E partir para a planta de layouts e pontos. Então essa vai ser a nossa planta baixa, tá? Vai ser a nossa planta de base para que a gente desenvolva o projeto. Nessa planta baixa aqui eu tenho os indicativos dos meus mobiliários, eu tenho umas cotas dos meus espaços, certo? Falta aqui adicionar a dimensão de porta e dimensão de esquadria, e a gente vê a nomenclatura. Essas dimensões podem estar num quadro de esquadrias, que é como se fosse uma legenda na lateral do projeto, tá? Então eu posso representar um símbolo aqui, por exemplo, P01, como se fosse a porta 1, e ter uma legenda lá no quadro de esquadrias descrevendo que essa porta 1 ela tem 60 por 2,10 de altura, tá? Eu posso ter aqui um J01 para a esquadria da janela, e lá eu ter a dimensão da minha janela. Então, no caso, eu tenho tanto na tabela de esquadria, quanto eu posso representá-la dentro do nosso desenho. Então, a gente representa aqui no próprio desenho, tá? No caso de vocês, eles já vêm com a configuração de dimensões já executada, né? E a gente vai fazer uma intervenção sobre esse espaço. No caso, a gente tem as cotas aqui. Essas cotas não precisam se repetir, tá? Por exemplo, se eu tenho o meu comprimento total aqui de 2,75, eu não preciso representar esse comprimento total, que seria o mesmo, na linha de cota da parte superior. Se eu tenho uma largura de 1,20, eu não preciso representar nas duas laterais essa mesma largura. O que é que eu estou representando aqui? As dimensões da minha bancada, que já foi escolhida, tá? O meu vão para locação da bacia sanitária e o meu vão do box. Lá na planta de pontos e layout, a gente vai definir se eu vou ter aqui um desnível, um filete, tá? O que entra aqui na planta baixa agora também é o nome do ambiente, então eu tenho que definir o nome aqui do banheiro, WC, suíte, banheiro da suíte, enfim, a nomenclatura do ambiente e a área e o nível geral. Então aqui está o nome do ambiente, a área correspondente, eu vou só multiplicar esse 2,75 por 1,20, que é a área interna, tá? Eu não preciso representar também nas cotas as espessuras de parede. A gente vai definir lá na planta de pontos e layout se eu vou ter uma diferença de nível aqui na parte interna do box, da parte externa, ou se eu mantenho o mesmo nível, eu utilizo um filete de algum outro material para poder fazer essa separação aqui dos dois ambientes. Tá? Então lá a gente define, aqui a gente só vai definir a separação, tá? Então uma área total do box vai ser de 95. Se eu quiser utilizar um filete, por exemplo, esse filete tiver uma largura de 4 centímetros, eu vou depois especificar um filete, vou pegar essa linha aqui com 95 e vou deixar o meu box com 91 mais o filete com 4 centímetros, se for o caso, tá? E também na planta baixa a gente tem que especificar quais são as vistas que a gente vai poder representar, tá? Então eu tenho uma vista indicando toda essa parte aqui frontal aqui, do vaso, da cuba, do chuveiro. Eu posso ter uma vista indicando essa parede lateral, eu tenho uma vista indicando essa parede posterior, eu tenho uma vista indicando essa outra parede lateral esquerda, tá? Então eu represento desde a planta baixa quais são as minhas indicações de vista. Então, pessoal, eu vou definir aqui as minhas vistas só com as letras A, B, C e D,
para que fique menor a representação gráfica no meu desenho, tá? E depois eu vou traçar os triângulos com a indicação de cada vista dessa a partir do esquadro de 45 graus. Então eu defino aqui meu espaço e esses duas laterais do esquadro por 45 graus, eu vou traçando aqui os triângulos de representação. Complemento aqui. E assim a gente encerra a nossa planta baixa. Então, lembrando que a planta baixa ela vai ser informativa, tá? Se eu quisesse também definir quais são os materiais da minha vedação, se eu tivesse uma estrutura aqui de um pilar e eu quisesse criar essa diferenciação, então eu criaria uma achura, eu definiria uma cor para cada material de parede, tá? Um material para o pilar, que é de concreto, outro material para alvenaria, que é apenas de vedação, de tijolo cerâmico, ou se eu tivesse uma divisória de drywall, tá? Então eu posso fazer essas divisões. Como no meu caso aqui eu tenho apenas paredes de alvenaria, então eu não preciso criar uma legenda ou especificar uma cor para cada material, tá? Então eu vou finalizando assim a minha planta baixa e a gente vai iniciar agora a planta de pontos elétricos e hidráulicos e layout, tá? Para criar essa planta, eu vou utilizar as mesmas dimensões da minha planta baixa, tá? Então, para ficar mais fácil essa representação, eu não tenho que estar medindo toda hora, eu vou projetar essa nossa nova planta abaixo dessa planta baixa, tá? Então, eu vou dar uma distância, um afastamento, porque depois eu vou numerar qual é a representação gráfica 01, que seria a planta baixa, e qual a escala relacionada, tá? Então, eu preciso de um espaço para numeração e nomeação dessa planta, e aí eu vou logo abaixo elaborar a minha planta de detalhamento, a minha planta que eu escolhi, tá? Aqui eu vou escolher a planta de indicação de ponto e layout e eu vou puxar essas mesmas linhas, tá? Então eu venho aqui com auxílio do par de esquadros e eu consigo, puxando linhas auxiliares aqui bem de leve, ó, já ter essa dimensão, tá? Mesma que eu defini aqui, por exemplo, eu vou só deslizando ela e eu vou pegando esses mesmos parâmetros aqui e vou traçando linhas auxiliares. Depois eu consigo já na representação inferior, utilizando essas linhas, representar a minha nova planta, tá? Então eu economizo um tempo aqui, essas linhas bem suaves, porque depois eu apago os excessos de linha. Então, gente, eu já consegui, já utilizando essas linhas auxiliares aqui, ó, rebater as dimensões do meu ambiente, tá? E em cima disso aqui eu já tenho a linha de divisão do box, eu já vou ter a linha de divisão da minha bancada, e aí eu vou dando sequência a essas representações. Então, gente, qual vai ser a diferença da minha planta baixa para minha planta aqui de pontos e layout, né? O layout ele vai permanecer semelhante, só algumas coisas que eu vou acrescentar aqui, tá? Então eu posso primeiro fazer um detalhe da maçaneta da porta, eu posso fazer um detalhe maior aqui dentro do vaso, tá? Do chuveiro, eu vou representar aqui a minha espessura do filete, já que eu vou estar utilizando aqui um filete de pedra. Esse filete de pedra, ele tem aqui os 4 centímetros. Então eu posso representá-lo também já aqui nessa planta, tá? Então essa planta assim ela vai ser mais detalhada do que a nossa planta baixa. Outro detalhe assim que a gente tem que levar em consideração é que aqui dentro eu vou ter a divisória do box. Esse box pode ser de correr, ele pode ser de abrir, tá? Se eu for utilizar um box de abrir, eu tenho que fazer como a porta, eu tenho que então indicar qual é o ângulo de abertura dessa porta, ou se ela for de correr, eu tenho que indicar através de uma seta qual é o sentido dessa porta de correr, se é uma folha fixa, uma folha móvel, como é que eu faço essa definição, tá? As cotas que a gente vai utilizar aqui nesse outro desenho, elas não são as cotas aqui estruturais e gerais, tá? Elas só vão aparecer quando a gente tiver uma indicação de ponto hidráulico, uma indicação de ponto de esgoto, uma indicação de tomada, interruptor. Então a gente vai utilizar a cota só para indicar essas nossas novas referências. A gente não precisa novamente lá estar indicando as dimensões gerais que a gente já utilizou na planta baixa, tá?
Então, daí a importância que a gente tem aqui. Então, eu vou começar a detalhar alguns elementos da composição aqui do meu ambiente e a gente vai tendo também aí um aspecto visual mais próximo da realidade, tá? Isso fica mais apresentável para o cliente também. Primeiro passo é definir aqui, então, como é que vai ser feita a configuração das minhas folhas aqui de vidro do box, né? Como é que eu faço a seleção? Então aqui, igual a gente representa a esquadria, a gente vai representar uma espessura para essa folha, tá? Eu deixei a espessura do filete, como eu vou utilizar de acordo com a dimensão correta, e agora eu vou acrescentar aqui, ó, divisórias para essa folha, tá? Onde uma folha vai ser fixa e a outra folha vai ser de correr, tá? Então eu tenho esses elementos aqui já representados dentro do meu filete aqui de pedra. Então eu faço a representação gráfica dessas folhas, eu posso indicar através de uma seta qual é o desenrolar dessa porta aqui, tá? Qual o sentido de abertura dela. Então aqui, ó, a gente pode indicar com seta onde essa folha é fixa e essa folha vai ser móvel, tá? Quando a gente for definir aqui uma vista ou através de outro elemento, a gente pode descrever como se dá a configuração desse elemento. Ainda dentro desse box, eu posso criar aqui um elemento do chuveiro, então eu tenho um design aqui mais elaborado para a representação gráfica disso aqui, eu tenho umas divisões do chuveiro, tá? E eu tenho outro elemento que é o ralo aí dentro. Eu vou utilizar um ralo linear, tá? Depois eu vou ter que especificar qual o fabricante desse ralo aqui e as dimensões, se for necessário. E eu vou fazer isso através de uma representação que eu vou deixar aqui 5 centímetros de diferença da parede para o início do ralo, tá? E 3 centímetros de espessura desse ralo. Posso criar algumas achuras aqui de perfurações, tá? Ou pequenos pontos para indicar que isso aqui é o ralo. Tá? Eu tenho também um ralo na parte posterior ao meu box, né? Então eu tenho que ter um ralo aqui para esse ambiente, tem que ter um ralo para o espaço do box. Eu vou então ter a noção de dimensão desse ralo, do ralo que eu quero indicar, tá? Já é um ralo sanfonado, um ralo quadrado, com tampo, e aí eu vou desenhar ele nesse outro ambiente, aqui nesse outro espaço. Então, supondo que eu vou utilizar um modelo aqui quadrado, a grelha abre e fecha da Tigre, por exemplo, tá? Então, eu vou estar aqui especificando os 10 por 10, eu vou colocar ela mais ou menos aqui próximo ao vaso, próximo aqui ao início do meu filete. Então eu vou ter esses dois ralos representados, tá? Eu posso criar um detalhe do ralo, eu posso criar uma circunferência aqui dentro, tá? Criar alguns frisos aqui para especificar que é um ralo. Então eu posso criar esses elementos aqui e depois eu vou ter que puxar uma linha de chamada e definir qual é o material que eu estou utilizando, qual é o fabricante, tá? Se esse material ele já se encontra dentro de um determinado ambiente onde a gente vai fazer uma intervenção, a gente define como um material já existente, tá? Então não precisa ficar especificando, já que ele já está lá no local.
E assim a gente vai dando continuidade com a representação aqui. Eu posso melhorar essa representação da bacia sanitária, eu posso acrescentar aqui a representação da torneira da minha bancada aqui, junto à cuba. Eu posso, se eu tiver um móvel aqui em cima dessa bancada, eu posso representar esse móvel, já posso representar também as aberturas dele, a maçaneta, como eu falei para vocês, e a gente vai vendo essa parte gráfica. Depois a gente complementa com alguns elementos que a gente já representou na planta baixa, que são o nome do ambiente com a área e o nível e as indicações de vista, tá? Bom, pessoal, então eu já fiz essa representação já com as nomenclaturas, os ângulos das vistas, tá? E o que é que a gente vai poder acrescentar mais aqui de detalhe? A gente tem um rodopia aqui, que pode ser só no fundo da nossa bancada, ou ele pode ser no fundo e nas laterais, tá? Nesse caso aqui, nessa outra lateral, impossível, porque eu não tenho nenhuma divisória. Mas eu posso ter ele no fundo, apenas no fundo, eu posso ter ele no fundo e na lateral. Ele vai ter a espessura de uma pedra, a depender da que eu queira especificar, mais ou menos de 1 centímetro e meio, tá? E eu preciso representar ele aqui, porque eu preciso puxar uma linha de chamada também para identificar esse material depois. Então eu vou representar ele graficamente aqui dentro de uma espessura, tá? Eu tenho uma espessura aqui, depois eu vou puxar uma linha de chamada e vou começar agora a demarcar quais são meus materiais, tá? O meu chuveiro, qual é a marca, o modelo, o meu ralo, eu criei um ralo linear e eu tenho um ralo aqui sanfonado, né? A minha bacia sanitária, qual seria o modelo e a marca, a minha cuba, a minha torneira, a minha bancada, qual seria a pedra da minha bancada que eu estou especificando, enfim, os pormenores. Onde eu tiver um detalhe também aqui, por exemplo, eu posso fazer um detalhe desse filete aqui de divisória do box. Então eu tenho que representar ele aqui graficamente também, que eu tenho um detalhe e numerar qual é o detalhe 01, detalhe 02, tá? Então a gente vai prosseguindo dentro dessas observações que a gente tem que aqui incrementar. Então a gente já acrescentou o layout, né? A gente já acrescentou também as informações de vistas e o nome do ambiente, as definições. Eu utilizei um nível apenas porque eu vou ter um filete de divisória. O nosso próximo passo agora é especificar quais os nossos pontos hidráulicos e os nossos pontos elétricos, tá? Então eu vou definir aqui dentro desse meu ambiente uma situação em que eu tenho um ponto aqui de interruptor, tá? Então eu vou definir um interruptor próximo ao meu acesso da porta. Eu vou definir um ponto de tomada médio aqui próximo à minha bancada, na parte lateral da parede, e aí eu defino a minha parte elétrica, tá? Basicamente vai ser isso, não preciso ter mais do que um ponto de tomada aqui dentro do meu banheiro. Eu posso ter um ponto conjugado também de tomada com interruptor, mas no meu caso aqui eu prefiro ter uma tomada mais próxima aqui à minha bancada, tá? E quais são os meus pontos hidráulicos? Eu tenho um ponto de água e um ponto de esgoto aqui na minha cuba, tá? Para fornecer essa água aqui da minha cuba. Eu tenho um ponto hidráulico aqui também no meu vaso sanitário, eu tenho um ponto hidráulico no meu chuveiro. Só para acrescentar, eu tenho também que ter um ponto de tomada para esse chuveiro se for um chuveiro elétrico, tá? Então eu vou ter um ponto de tomada alta aqui dentro do meu box e um ponto hidráulico. Eu tenho um registro de pressão do meu chuveiro e eu tenho o registro de gaveta aqui que é geral do meu ambiente do banheiro, tá? A princípio, como a gente está desenvolvendo toda a atividade à mão, eu posso fazer aqui a elaboração apenas com grafite e depois, se eu quiser utilizar uma cor diferente, posso utilizar uma caneta vermelha para demarcar toda a parte elétrica, uma azul para demarcar a parte hidráulica, tá? Isso aí vai ficar a critério de vocês, mas vai ser já num ponto posterior, onde a gente já tiver a certeza das marcações que a gente fez aqui e a representação gráfica bem definida.
Então, vou definir o meu interruptor aqui mais ou menos a 10 centímetros da minha porta, tá? Vou fazer a representação gráfica dele. Depois eu tenho que ter lá na minha legenda dizendo que esse símbolo ele corresponde ao interruptor, certo? Eu vou ter aqui também o meu ponto de tomada médio, a mais ou menos uns 20 centímetros aqui da parede, tá? Então, como é que a gente representa essa tomada aqui? A gente tem uns símbolos para as tomadas, né? Então, a gente tem um símbolo de tomada baixa, de tomada média e tomada alta. A nossa representação de tomada média, a gente vai achurar apenas um dos lados aqui dessa tomada. Então, eu vou pintar isso aqui, ó. Para que eu faça a representação de uma tomada média. Assim como eu tenho uma tomada média, eu vou finalizar minha elétrica com uma tomada alta aqui nessa parte do box para alimentar o chuveiro. Vou colocar ela aqui a mais ou menos 20 centímetros do box para dentro, né? Mais ou menos aqui. Ela poderia estar logo acima do meu chuveiro, mas a minha representação gráfica ela vai ficar um pouquinho dificultada porque eu ainda tenho o registro de pressão, eu ainda tenho as outras representações hidráulicas aqui para fazer nesses ambientes, então eu preciso ter essas definições aqui bem claras. A minha representação para tomada alta, ela vai ser a mesma representação da média, só que ela vai estar totalmente achurada, tá? Então eu vou preencher todo o meu espaço aqui desse ícone que a gente está utilizando aqui, dessa representação. Vou pintar todo esse espaço e lá na minha legenda eu vou definir que esse símbolo ele se refere a um ponto de tomada alta. Eu vou ter aqui a 15 centímetros da parede o meu registro de pressão. Então eu preciso criar um símbolo para representar esse registro de pressão e esse símbolo vai aparecer lá na minha legenda, tá? Tenho aqui um círculo e eu posso pintar esse círculo aí de uma determinada cor, eu posso criar um outro elemento, por exemplo, se meu ponto da água ele já é semelhante, eu vou criar um quadrado aqui nesse elemento também, ó. Posso subdividir, eu crio uma simbologia que vai me ajudar a captar isso aqui já lá na minha legenda. Eu tenho esse registro de pressão, eu tenho o registro de gaveta. Então, gente, desculpa, esse é o registro de gaveta geral do meu banheiro. E eu vou ter aqui o registro de pressão logo abaixo do meu chuveiro, né? Ele vai fazer o controle da abertura de água. E o ponto hidráulico que vai aqui suprir o nosso chuveiro, né? Então eu dou continuidade, vou pegar mais ou menos o ponto médio, onde eu desenhei aqui o meu chuveiro, que está mais ou menos a 45 aqui da minha parede, tá? E vou fazer essa representação gráfica para a gente ir dando sequência na parte hidráulica aqui das nossas definições. Então eu posso aqui definir como registro de gaveta e criar também uma nomenclatura para facilitar essa interpretação, um registro de gaveta, um registro de pressão e eu tenho um ponto hidráulico referente ao meu chuveiro, tá? Então eu posso botar um CH aqui, ó, para que o profissional ele entenda que eu tenho aqui o chuveiro, o ponto de água do chuveiro, o registro de pressão do chuveiro e eu tenho o registro de gaveta. Depois a gente vai cotar junto com os pontos hidráulicos os pontos elétricos também. Agora a gente tem as duas definições, o ponto de água e o ponto de esgoto da nossa, que vai
suprir as necessidades aqui da nossa torneira, do esgoto da nossa cuba também. E a gente vai definir esses pontos da maneira em que o ponto de esgoto ele fique bem alinhado com a nossa descida aqui da tubulação, tá? Então a gente vai alinhar o nosso ponto de esgoto aqui, junto com a nossa cuba, e o nosso ponto hidráulico para passagem de água ele pode estar mais ou menos aí a 10 centímetros de diferença, porque a gente tem uma mangueira flexível para que chegue essa água na nossa torneira, tá? Mas a tubulação que a gente tem para que desça o nosso esgoto ela é mais rígida, como eu mostrei para vocês lá na aula passada dentro do slide. A gente tem sifões diferentes aqui, a tubulação ela é um pouquinho mais rígida, a gente precisa ter esse mesmo alinhamento mantido. Então eu vou criar aqui uma referência para esse ponto de esgoto, tá? Bem alinhado aqui. Posso criar uma circunferência e achurar dentro de alguma coloração diferente do meu ponto hidráulico. E aí eu posso ter o meu ponto hidráulico deslocado aqui pelo menos uns 10 centímetros, tá? Vou deixar ele um pouquinho mais para a direita aqui. Eu tenho essa definição de ponto hidráulico aqui representado, tá? Então eu vou ter um ponto de esgoto, eu tenho um ponto hidráulico aqui para essa cuba, eu vou ter um ponto aqui de referência também no eixo do meu vaso sanitário, tá? E aí eu tenho uma alimentação do meu chuveiro também e o meu registro de gaveta do box. O que é que eu faço agora? Eu tenho que cotar essas dimensões, né? Então eu vou cotar interruptor, cotar o meu ponto de tomada média, cotar o meu ponto de tomada alta e cotar os meus pontos hidráulicos, tá? Então eu vou apagar aquelas linhas auxiliares que a gente puxou lá do desenho de cima para que a gente tivesse o auxílio aqui da representação gráfica. E até as dimensões dos elementos, tá, gente? Então eu posso pegar aqui já a dimensão da cuba lá de cima do primeiro desenho e eu vou traçando. Depois eu vou pegar a dimensão do vaso, a dimensão do box. Então eu vou tendo esse auxílio aqui já de um desenho que já está pronto. Eu estou mantendo a mesma escala, as mesmas dimensões. Então já é uma base aqui que vai nortear a gente. E agora eu vou criar as linhas de cota com as linhas de chamada e linha de interrupção. Assim como a gente fez lá na planta baixa, só que agora eu estou representando apenas os meus pontos, tá? Vou utilizar uma diferença mais ou menos aqui de 40 centímetros, tá? Pego o mesmo alinhamento. Eu vou definir minha linha de cota. Vou definir minhas linhas de chamada, que são essas linhas que vão do elemento onde a gente quer cotar, tá? Até a base, onde a gente está definindo a dimensão. Então eu pego aqui uma dimensão mais próxima. Pego o eixo do meu vaso também para definir aqui a cota, tá? E vou dando sequência aqui às minhas cotas. Eu posso criar duas linhas de cota ou em uma linha de cota, se eu conseguir representar todos os elementos, eu posso utilizar apenas uma, tá? Eu posso utilizar uma linha para hidráulica e uma linha para elétrica, se for o caso. Então a gente vai fazendo essa definição. Então dentro dessa mesma linha a gente vai pegar todos os elementos hidráulicos, né? Vou criar uma linha de chamada aqui para os elementos hidráulicos. Tortou um pouquinho. Eu tenho a minha linha de chamada representada. Eu tenho a minha linha de cota. E vou criar minha linha de interrupção a 45 graus. Lembra? A gente pega uma base aqui, apoia o nosso esquadro a 45. E faz o nosso terceiro elemento aqui das cotas, que são as linhas de interrupção. O que é que a gente tem que ajustar agora aqui? Eu vou precisar definir depois uma linha de cota para esse ponto elétrico, tá? Então, eu já posso ajustar ela aqui, de forma que ela fique aqui na parte, uma nova linha de cota na parte superior. E aí eu pego a minha linha
Bom, então o que é que a gente pode fazer aqui para não ter esse cruzamento de linhas de cota? A gente vai definir esse eixo do vaso sanitário se baseando na nossa linha de início aqui do filete de box, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a minha dimensão do eixo representado, tá? Eu tenho aqui também o meu ponto elétrico e eu não tenho mais essas linhas cruzando. E aí eu vou definir quais são as distâncias que eu utilizei para poder marcar esses pontos agora. Então eu vou ter aqui dentro do meu exemplo, tá? Que é diferente do de vocês, mas vocês podem utilizar como base o ponto médio da minha bancada. A minha está 45 da parede, tá? 45 centímetros, então vírgula 45. Do meu ponto de esgoto para o meu ponto hidráulico, eu tenho 10 centímetros, tá? Ponto de água. Desse mesmo ponto até o meu eixo do vaso eu tenho 80 centímetros e do meu eixo do vaso até o meu filete aqui eu vou ter os 45 centímetros, tá? Então eu indico isso aqui e a partir da referência dessa outra parede lateral direita eu traço aqui a dimensão, o afastamento do meu registro de gaveta, do meu registro de pressão com o meu ponto do chuveiro e aqui em cima do meu ponto elétrico de tomada alta para o meu chuveiro, tá? Que alimenta o meu chuveiro. Eu vou fazer isso também aqui na lateral para especificar qual é a distância aqui do afastamento da minha parede de fundo para o meu ponto de tomada média e vou fazer isso aqui na parte posterior da minha vista, no interruptor aqui, identificando qual é essa dimensão do interruptor, onde eu posso pegar o ponto de referência da soleira até o interruptor, do interruptor até a parede lateral, tá? Então eu consigo representar essas dimensões aqui. As cotas aqui elas já são diferentes das cotas da planta baixa. Ela vai ser cota apenas dos meus pontos elétricos e hidráulicos. Então, gente, eu defini aqui um afastamento de parede de 20 centímetros para o meu ponto de tomada média. O meu interruptor ele fica a 80 centímetros da minha parede esquerda e a 1,95 m da minha parede direita. A gente pode complementar o layout aqui, por exemplo, se eu quiser representar o meu porta-toalha, tá? Se eu quiser representar o meu vaso de lixo, se eu quiser representar o local do puxador de papel. Então a gente pode representar isso aqui também dentro do layout. E o próximo passo, depois que a gente já descreveu os pontos e depois que a gente já definiu as cotas dele, é a gente puxar linhas de indicação de chamada para representar qual é cada elemento desse aqui. Qual é a minha cuba, qual a especificação da minha bancada, qual a especificação do meu vaso, qual a especificação do meu chuveiro. Então agora a gente precisa definir, então a gente vai ter que pesquisar lá no fabricante, ou então a gente já tem uma base, um catálogo de algum outro fabricante que é parceiro e tudo mais. Então a gente precisa, como a gente está dentro do curso, está iniciando essa etapa, a gente precisa entrar em algum site de fornecedores e pesquisar alguns modelos, tá? Desses elementos aqui, onde a gente vai agora utilizar linhas de chamada para fazer essa marcação. Então eu começo a representar aqui, ó, meu rodopia, ele é no fundo e na lateral, a minha cuba, ela é da Celite, ela é uma cuba de semi-encaixe, o código dela é Q2, lá se eu entrar no site da Celite e pesquisar uma cuba de semi-encaixe Q2, eu vou encontrar todas as referências dela. A minha bancada, ela é em mármore, Bege Bahia polido, tá? Eu posso definir aqui também qual a área dessa bancada, então eu indico área igual a tanto, ou lá no meu detalhamento de bancada eu vou especificar, lá no meu memorial também eu vou especificar. Quando eu tenho um detalhamento, se eu vou ter um detalhamento do acabamento dessa bancada aqui, um acabamento eu puxo, então eu represento que eu tenho um detalhe 01, eu tenho um detalhe do outro filete. Então, como é que eu vou representar isso? Eu vou começar a representar aqui, então eu preciso representar qual é o meu vaso, a minha bacia sanitária, qual é o meu chuveiro, tá? Quais são os elementos que eu tenho aqui dentro do meu ambiente. Eu vou puxar uma linha de chamada e vou indicar nas laterais aqui quais são esses elementos, qual é o fabricante, o modelo e o código.